Olá, muito boa noite. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele de Janela. Bem-vindo ao Plantão da Saúde, você que está em casa, nosso Plantão da Saúde Coronavírus. Nesta quinta-feira, hoje nós vamos falar ao vivo por Skype com Pablo Vinícius, que é psiquiatra e fundador do Instituto PARC, Programa de Alto Rendimento Cognitivo de Brasília. O nosso tema é o aumento da violência doméstica em meio a essa pandemia do novo coronavírus. E na bancada do Plantão da Saúde, recebemos Márcio Krakauer, que é diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo e coordenador do Departamento de Tecnologia, Saúde Digital e Telemedicina em Diabetes da SBD. Com ele, vamos tratar dos cuidados de pacientes com diabetes durante a pandemia. E ainda nesta edição, Estado de São Paulo registra novo recorde de mortes causadas pela Covid-19, mais de 200 em 24 horas. Governo de São Paulo admite que pode voltar atrás em flexibilização se a adesão ao confinamento não aumentar. E também, vendas na internet disparam durante a quarentena. Mas antes, veja as dicas. Nós voltamos e vamos direto ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país, no estado de São Paulo. O Ministério da Saúde confirmou 49.492 casos, com 3.313 mortes no Brasil. Em 24 horas foram 407 novos óbitos e 3.735 novas confirmações. Hoje, o estado de São Paulo bateu um novo recorde e confirmou 211 novas mortes em 24 horas. Nesse mesmo período, há 826 casos a mais. Já são 1.345 óbitos e 16.740 registros da doença. Um dia após anunciar a flexibilização, o governo advertiu que a baixa adesão ao isolamento social pode afetar a reabertura do comércio em maio e anunciou um decreto que pede à população para que use máscaras sempre que sair às ruas. E o grande número de mortes na cidade acendeu o alerta vermelho para o serviço funerário da capital. Para evitar o colapso do sistema, a prefeitura divulgou um plano de emergência. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje o decreto que recomenda o uso de máscaras à população de todo o estado. A medida segue o exemplo da Prefeitura de São Paulo e é uma tentativa de evitar que mais pessoas se contaminem pelo novo coronavírus. Decreto do governo do estado de São Paulo, que será publicado no Diário Oficial de amanhã, recomendando, da mesma maneira que já foi feito aqui pelo prefeito Bruno Covas, na capital de São Paulo, para o uso de máscaras nos outros 644 municípios do estado de São Paulo. Há alguns municípios onde prefeitas e prefeitos acertadamente já promoveram essa orientação localmente, como fez aqui Bruno Covas. Agora, nós estamos estendendo a todos os demais municípios a recomendação para o uso de máscaras. Após o anúncio de que a partir do dia 11 de maio haverá reabertura gradual da economia no estado de São Paulo, o sistema de monitoramento inteligente do governo registrou que ontem apenas 48% da população aderiu ao isolamento social. Número bastante preocupante, já que o Centro de Contingência do Coronavírus do governo considera que o mínimo aceitável é de 50%. E um dia após a divulgação do plano, membros do Centro de Contingência do novo coronavírus advertiram que a baixa adesão ao decreto de isolamento pode afetar a reabertura do comércio a partir de maio. Como nós estamos observando nesse momento uma inflexão da curva, mostrando um certo achatamento, então a gente considera como um cenário otimista, de certa maneira, mas a gente não pode pegar essa tendência neste momento e flexibilizar o distanciamento social absolutamente. Nós não estamos em curva descendente. Então, nós precisamos manter o isolamento social nesses níveis de 60% como meta e 70% como ideal, para que a gente continue mesmo num crescimento, numa velocidade mais baixa, e com isso o sistema de saúde não é colapsado em função de um alto índice de pacientes.
Na tentativa de conscientizar a população, durante a coletiva, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, apresentou uma campanha que será veiculada a partir de hoje e usa a cidade de Guayaquil, no Equador, como um exemplo do caos que aglomerações podem causar. A capital da província de Guayas registra aproximadamente 70% dos casos de coronavírus do Equador e vem enfrentando uma realidade cruel, com pessoas morrendo em suas casas e corpos empilhados nas ruas, já que os sistemas de saúde e funerário equatorianos já entraram em colapso antes mesmo do pico da doença. Vamos fazer tudo o que for possível para que a gente não tenha aqui em São Paulo o que a gente verifica pelo mundo. De Equador a Nova York, a questão dos enterros dos mortos vítimas desta pandemia tem sido um desafio. O prefeito também anunciou a contratação de novos coveiros, a abertura de valas, centros de logística em cemitérios da cidade e projetos para que haja também cemitérios verticais e estrutura para que o serviço funerário possa funcionar 24 horas, embora o governo de São Paulo trabalhe com uma projeção de 2,9 e 3,2 mil mortes no estado. Já liberamos um crédito complementar de 40 milhões de reais para o serviço funerário. Já estamos ampliando a capacidade do serviço funerário e dos cemitérios municipais de sepultarem 240 corpos, pulando para 400 diariamente. Estamos abrindo 13 mil novas valas, inclusive com apoio e a utilização de 4 mini retroescavadeiras. E, se necessários, vamos ter capacidade para poder trabalhar 24 horas por dia aqui na cidade de São Paulo. Se os números indicam um relaxamento por parte da população, o setor privado vem se empenhando para frear a pandemia causada pelo novo coronavírus. O governo de São Paulo já arrecadou R$500 bilhão em doações feitas por 118 empresas participantes do Grupo Empresarial Solidário. Quero anunciar que chegamos ontem a R$500 bilhão, 500 milhões de reais em doações privadas para o combate ao coronavírus. 66% dessas doações serão destinadas à saúde e segurança pública, enquanto 34% será destinado a serviços de proteção social. Essa campanha feita pela Prefeitura fazendo alusão ao Equador não é terrorismo, é realidade. É para que você tenha a consciência de que ficar em casa, neste momento, é a melhor coisa que você pode fazer. Chega a 13 o número de mortos nos 2 hospitais de campanha montados no Anhembi e no Pacaembu para o atendimento de casos da Covid-19. O repórter Osmar Garrafa está na estrutura montada no Anhembi e tem as informações. Boa noite, Garrafa. É isso, Michele, é isso. Foi confirmada realmente a segunda morte aqui no hospital de campanha do Anhembi. Ontem veio esta confirmação. Um paciente que faria no próximo mês 73 anos de idade, não tinha comorbidade e estava internado aqui no Anhembi desde o último domingo. Já são 3 mortes, como você destacou, nos hospitais de campanha aqui da cidade de São Paulo. São 2 no hospital do Anhembi e 1 no Pacaembu. A primeira morte em hospital de campanha aconteceu no último dia 12 de abril. De um paciente de apenas 36 anos de idade que tinha doença de Chagas. O segundo foi aqui no Anhembi, né? O segundo desses 3 foi o primeiro aqui no Anhembi, aos 79 anos no sábado, e agora ontem veio a confirmação de mais um paciente no Anhembi. Repito, então são 3 pacientes que já faleceram nos hospitais de campanhas da capital. Vamos atualizar os números dos hospitais de campanha. Aqui no Anhembi são 1.800 leitos que ficarão à disposição nos próximos dias. Neste momento, apenas 887 leitos à disposição de pacientes. São 172 leitos ocupados, 164 na ala de enfermaria, 8 pacientes na ala de estabilização. Tivemos 20 altas, de acordo com o último boletim, e 7 transferências, e no último boletim a confirmação desse óbito que informamos há pouco. No estádio do Pacaembu, são 200 leitos à disposição, 94 leitos neste momento ocupados,
quase 50% dos leitos lá no Pacaembu já estão ocupados. 91 desses 94 pacientes estão na ala de enfermaria, 3 pacientes na ala de estabilização e tivemos uma alta. Vale lembrar que está sendo levantado lá no Ibirapuera um novo hospital de campanha que deve ser entregue no próximo dia 1º de maio com 240 leitos. Michele e Celso. Muito obrigada, Osmar Garrafa. E os hospitais da Zona Leste de São Paulo trabalham próximo do limite. Funcionários afastados por causa do novo coronavírus e leitos de UTI com quase 100% de ocupação deixam pacientes e profissionais assustados. Os 4 hospitais municipais da Zona Leste estão com os leitos de UTI todos ocupados. A taxa de 100% oscila ao longo do dia, porque óbitos e altas têm impacto e liberam vagas para os novos doentes. E aqui no Hospital Hermelino Matarazzo, o entra e sai de ambulância durante todo o dia, trazendo pacientes com sintomas da Covid-19. Os profissionais de saúde não podem dar entrevista, mas falam fora do ar que o cenário é assustador. No Hospital Municipal de Setúbal, a situação é bem parecida. Hoje, com 96% dos leitos ocupados, segundo o diretor do hospital, com quem a gente conversou também. Antes eram 7 vagas de UTI e hoje são 41. Ainda assim, tudo ocupado. Dr. Carlos Alberto Vellucci confirmou que um terceiro funcionário, um médico ortopedista, morreu vítima do novo coronavírus. Mas ele negou que faltem equipamentos de proteção para os funcionários. Diz que a denúncia de que os profissionais estariam usando capa de chuva como EPI é mentira e que um macacão plástico foi autorizado pela Anvisa. Nos hospitais estaduais, a lotação dos leitos de UTI passa dos 80%. Foi entregue hoje ao presidente Jair Bolsonaro um parecer do Conselho Federal de Medicina que autoriza a prescrição da cloroquina pelos médicos, mas deixa claro que o uso da substância não é uma recomendação para o tratamento da Covid-19 por não haver evidências do benefício. Atualmente, o Ministério da Saúde libera o medicamento em pacientes graves. Ao presidente Bolsonaro, o CFM disse que, com base em pesquisas, não recomenda o uso da hidroxicloroquina contra o novo coronavírus, mas libera a prescrição médica com a condição para uso da autorização de pacientes ou familiares em 3 casos. A primeira situação é o paciente crítico, internado em terapia intensiva. O segundo momento é quando o paciente chega com sintomas no hospital, em que existe um momento ali de replicação viral e que essa droga também pode ser utilizada pelo médico desde que ele tenha o consentimento do paciente ou dos seus familiares. E o terceiro ponto é no início dos sintomas, quando o paciente apresenta sintomas leves, tipo uma gripe, que nesse caso o médico pode utilizar também, descartando a possibilidade que o paciente tem influenza A ou influenza B, que são as gripes normais, ou dengue, ou H1N1. O Conselho não recomenda, o Conselho está liberando o uso da droga, sem recomendação. Segundo o presidente do Conselho Federal, Mauro Luiz Brito Ribeiro, a medida dá ao médico o direito de compartilhar a decisão de usar o medicamento junto ao seu paciente. De acordo com o dirigente, não há evidência científica forte da eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19. E também que não há indicação para uso preventivo da doença. Ele ainda apontou que existem efeitos colaterais graves, mas raros. Nelson Teich, ministro da Saúde, também participou do encontro em que o parecer sobre a substância foi apresentado. A cloroquina é usada no tratamento da malária e outras doenças há mais de 70 anos. No Brasil, a Anvisa colocou a droga na lista dos remédios controlados depois de registros de desabastecimento. O presidente Jair Bolsonaro defende publicamente o uso do medicamento. O ministro da Saúde, Nelson Teich, falou hoje sobre o posicionamento do Conselho Federal de Medicina em relação à cloroquina. O CFM veio trazer um posicionamento da instituição. E, essencialmente, o que ficou é que fica a critério do médico, seja no hospital ou mesmo em nível ambulatorial, que é um pouco diferente do que a gente tem como... pelo Ministério da Saúde, que é o uso do paciente hospitalizado, grave ou crítico. É importante deixar claro que você permitir o uso a critério do médico não representa uma recomendação do Ministério da Saúde. A recomendação vai acontecer, seja com a hidroxicloroquina, seja com qualquer outro medicamento, o dia que a gente tiver uma evidência científica clara
de que o medicamento funciona. Tá? Então, isso é importante falar para deixar claro que não é uma recomendação nossa, é uma autorização. Recomendação depende de estudo científico sólido. E a primeira-dama do Rio de Janeiro, Helena Witzel, esposa do governador Wilson Witzel, do PSC, está com o novo coronavírus. Ele já havia sido diagnosticado com a Covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa do governo fluminense, Helena recebeu o diagnóstico na manhã de hoje, na ida do governador ao hospital Copa d'Or, onde ele realizou exames de rotina em razão da doença. E o confinamento tem acentuado a violência doméstica contra as mulheres. Os pedidos de ajuda de dentro de casa tiveram um salto no estado de São Paulo desde o início da quarentena. O repórter Luciano Penteado tem mais informações ao vivo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele, Celso. Boa noite a todos. Os números são da própria Secretaria da Segurança Pública e foram obtidos e divulgados pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com esses números, do dia 20 de março ao dia 13 de abril, foram 7.933 pedidos de solicitações de medidas protetivas contra 6.624 no mesmo período do ano passado, né? Um aumento de 19,8%, quase 20%, não é? E esse aumento aí do número de casos de violência contra a mulher, esse número é atribuído, segundo os especialistas, a 4 fatores, né? O consumo do álcool, ansiedade, depressão e também ao aumento do estresse neste período de quarentena, né? Já que na explicação médica, muitos casais passaram a conviver mais tempo junto aí devido a esta quarentena. Isso pode ter dado também início, pode ter feito surgir mais casos de violência contra a mulher. A gente lembra que além do telefone da própria Polícia Militar, que é 190, tem um telefone específico para relatar casos de agressões física e também psicológica contra a mulher, que é o 180. Bem, e pensando justamente neste tema, é que a promotora aqui de São Paulo, a promotora de justiça Gabriela Mansur, ela criou um projeto que ela apelidou de Justiceiras, tem uma página na internet e também tem um número de telefone pelo WhatsApp, né? Esse número é o 011 aqui de São Paulo, 99639-1212, eu vou repetir, é o 99639-1212, a pessoa, né, a mulher pode entrar em contato por este número e ela será adicionada a um grupo de voluntárias em que ela vai receber auxílio, orientações jurídicas, também psicológicas, de como proceder diante de um eventual caso de violência ou agressão. Desde o início deste projeto, a promotora disse que mais de 700 mulheres já se apresentaram para se voluntariar e ajudar aí umas às outras no enfrentamento aí da violência contra elas. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luciano. Obrigada, Luciano. E difícil fica a situação das crianças, né, no meio dessa confusão. E nós vamos... Fala, Celso. E a gente vai para a nossa primeira entrevista né, do dia, ao vivo por Skype, com Pablo Vinícius, que é psiquiatra, com especialidade em medicina do sono e mestrado em neurociências e também fundador do Instituto PARC, Programa de Alto Rendimento Cognitivo de Brasília. O nosso tema é o aumento da violência doméstica em meio à pandemia do novo coronavírus. Doutor, primeiramente, boa noite. Nós acabamos de ver com o repórter Luciano Penteado que disparou o número de pedidos de socorro, principalmente de mulheres, durante a quarentena. Na sua visão, o que explica esse comportamento? Olá, pessoal. Olá, boa noite a todos. Eu tenho falado que a quarentena, o isolamento social apenas piorou ou está pior do que as coisas que já vinham. O que eu quero dizer com isso? A violência doméstica já era uma epidemia, o uso abusivo de álcool já era uma epidemia, a ansiedade, já estávamos em níveis epidêmicos. Para que vocês tenham uma ideia, o Brasil é o maior país do mundo em número de transtornos de ansiedade. Nós somos o segundo país do mundo a consumir calmantes. Nós somos o quinto país do mundo em violência doméstica. Então, a situação já vinha crítica. Só que a gente vinha aos trancos e barrancos, a gente vinha colocando isso debaixo do tapete e a sociedade estava funcionando. O que acontece? A quarentena, o coronavírus e a imposição do isolamento social. Os transtornos mentais, os transtornos emocionais, então, saem, né, por debaixo do tapete e passam a ser visíveis
para a sociedade, mais do que já eram. Então, eu relaciono a violência doméstica, condiciono a violência doméstica a uma ruptura abrupta das rotinas das pessoas. Os casais estão mais próximos nesse momento. O uso de álcool, como foi falado na reportagem, é um potencializador importantíssimo e, na verdade, aquilo que já estava ruim nos relacionamentos humanos, agora estamos com um prato cheio para que ocorra esse tipo de problema. Doutor, boa noite. O senhor também é especialista em medicina do sono, né? E muita gente relata que nessa época de quarentena não tem dormido bem, né? Tem tido insônia e tudo mais. Então, essa questão da privação ou da falta de sono, por que isso acontece nesse período de quarentena? E isso pode ser um fator também de aumentar os casos de violência doméstica? Claro, com certeza. A gente tem reparado 3 grupos, um aumento substancial de 3 grupos de patologias psiquiátricas. O grupo das doenças ansiosas, os transtornos de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, o grupo das doenças depressivas, aumentou muito os transtornos depressivos, e as queixas relacionadas ao sono. E esses três grupos de patologias têm uma relação entre si. Quais seriam, nesse momento, o aumento explosivo desses transtornos? A ruptura abrupta das nossas rotinas. A saúde mental precisa de rotina. Você precisa de horário de dormir, horário de acordar, horário de sair da sua casa, você precisa dos horários de se alimentar. Por que eu falo isso? Nós temos relógios biológicos internos, que são sincronizados com os fatores externos ambientais. Então, o sair de casa sinaliza para o meu corpo o aumento do cortisol, que me prepara para sair de casa e trabalhar, ok? Agora eu não saio de casa, mas o meu cortisol continua elevado, preparado para isso. Então é isso que está acontecendo. Há uma bagunça nos nossos relógios biológicos, porque foi tirado de nós os fatores externos sincronizadores dos nossos relógios biológicos internos. Não sei mais qual é o horário de dormir correto, não sei mais qual é o horário de acordar correto, a minha alimentação está completamente bagunçada ao longo do dia, eu fico de pijama em casa, eu não boto mais a roupa para sair, inclusive isso é uma dica que eu dou. Então, na verdade, a grande causa desses distúrbios ou dessa explosão de distúrbios emocionais que nós estamos vendo nesse momento é basicamente pela ruptura da rotina que a gente teve e as consequências disso. Agora, doutor Pablo, sob o ponto de vista da vítima, existe geralmente uma agressão física, mas também tem uma agressão psicológica muito grande, muito forte. A tal ponto que a vítima muitas vezes tem mais medo do agressor do que da própria doença em si, que é a Covid-19. Neste caso especial, como que a vítima, além, claro, de cuidar das questões legais, de uma denúncia, pode cuidar também da questão mental, sob pressão, sob a pressão da violência, sob a agressão de todas as formas, seja ela física, seja também psicológica? E é isso que você falou mesmo. A gente percebe que talvez a violência psicológica ela seja até mais agressiva do ponto de vista do fazer mal do que a física. Porque quando a gente tem um machucado no corpo, rapidamente a gente se recupera. Mas o dano provocado pelo abuso, pela violência psicológica, talvez ela vá para a vida inteira. Existem transtornos, por exemplo, transtornos de estresse pós-traumático, que é muito comum nas vítimas de violência doméstica. Então, nós nos preocupamos muito com as sequelas psicológicas que essas mulheres, que essas crianças, que esses adolescentes, que também são vítimas da violência doméstica, a gente percebe um aumento na incidência da violência doméstica nesse grupo etário também, então são muito vítimas, e as sequelas psicológicas, elas são terríveis para essas pessoas. Eu atendo mulheres nesse sentido, algumas, e eu percebo que são poucas que conseguem se recuperar plenamente, completamente, após um período de violência doméstica. O que a gente sugere para essa mulher? Então, a primeira coisa é a gente ter, do ponto de vista da sociedade civil, redes de apoio adequadas. Essa mulher ela precisa ser escutada, essa mulher precisa ser ouvida. Ela está muito só e talvez ela não consegue nem sair daquele círculo vicioso de um relacionamento patológico. Então, precisamos criar redes de apoio, como a gente viu na reportagem, as justiceiras, para que essa mulher possa falar,
para que a gente possa dar motivação, energia suficiente para essa mulher poder sair desse relacionamento. E não tem como. Precisamos de uma lei dura, de uma lei que pune, de uma lei que afasta esse homem dessa mulher, porque dificilmente esse homem vai ter uma correção ao ponto de conseguir conviver bem com essa mulher. Muito bem, doutor, essa situação de estresse que a pandemia acaba causando, né, pelas pessoas terem que ficar mais isoladas dentro de casa, fazendo, às vezes, diversas funções e tendo um convívio maior, pode gerar toda essa questão da violência e da ansiedade e da depressão que o senhor citou. Então, que dicas o senhor pode dar, né, que conselhos, que prescrições aí o senhor pode dar para as pessoas, para os jovens, para as pessoas que estão nessa situação de ansiedade, de depressão, para que não chegue a um pico, né? O senhor, como psiquiatra, o que o senhor pode dar como orientação para quem está nos assistindo? A orientação básica é quando a gente entende o porquê que estamos vivenciando isso tudo, que foi, como eu disse aqui anteriormente, a ruptura abrupta das nossas rotinas. Então, a principal dica para esse momento são duas. Primeiro, é importante a gente diferenciar o normal da doença psiquiátrica. Gente, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, então sentir alguma coisa nós vamos sentir. Você vai estar um pouco mais ansioso, você pode estar um pouco mais melancólico, preocupado com o seu futuro, você pode perder algumas noites de sono, e isso é absolutamente esperado. Não é para a gente tomar remédio para qualquer coisa, não é para a gente tomar bebidas alcoólicas todos os dias buscando relaxamento, não é para aumentar o número de cigarros fumados se você é fumante, não é para a gente buscar esses artifícios de anestesia emocional. É preciso que a gente sinta o que a gente tem que sentir. Então essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro. A segunda coisa é, vamos tentar manter as nossas rotinas mais próximos da normalidade. O seu cérebro, como disse aqui anteriormente, precisa de rotina. Mantenha o seu horário de dormir habitual, mantenha o seu horário de acordar habitual. Uma dica importantíssima, nas primeiras horas da manhã, tente cumprir aquilo que você cumpria. Medidas simples, por exemplo, tirar o seu pijama e colocar a sua roupa de trabalho. Claro, não precisa ser um terno, não precisa ser uma gravata, mas algo que você mostre para o seu cérebro que é hora de você trabalhar. Lembra dos fatores sincronizadores que eu disse? O pijama significa, o seu cérebro interpreta o pijama como um momento de relaxamento e descanso. São símbolos, são sinais externos que sinalizam para o cérebro. Tenta manter a sua alimentação dentro de uma rotina que você tinha, não altere muito a qualidade dos alimentos. As pessoas, pela ansiedade, estão abusando de carboidratos, inclusive estão ganhando peso. Muito obrigada, doutor Pablo Vinícius, psiquiatra, médico, neurocientista, falando com a gente aqui no Plantão da Saúde hoje. Obrigada, doutor. Muito boa noite para o senhor. Obrigado e seja sempre bem-vindo. As vendas pela internet, o chamado e-commerce, tem sido o grande trunfo de donos de estabelecimentos considerados não essenciais e que foram obrigados a baixar as portas por causa do decreto de isolamento. É verdade. E além de continuar o trabalho online, teve até quem conseguiu aumentar as vendas nesse período de quarentena. Vamos ver na reportagem de José Paes. Atender os clientes virtualmente já faz parte da rotina do Leonardo. É uma forma de você conseguir mais clientes para a loja sem você ter um deslocamento pela cidade, né? Principalmente nesse momento da questão da pandemia, você consegue trazer esse cliente para dentro da tua loja, que era um cliente que talvez nunca veio na nossa loja. Desde o início da quarentena, o Leonardo viu a demanda online no estabelecimento dele aumentar. Ele tem uma loja física de produtos de limpeza na Vila Ré, zona leste de São Paulo, e registrou uma alta importante na venda pela internet. O e-commerce, a gente teve uma projeção de crescimento de 10%, tá? Em função aí da pandemia, que a gente fez um trabalho diferenciado com os nossos clientes. Eles estão acostumados a receberem mensagens via aplicativos. A gente intensificou isso com um processo de ligação para os nossos clientes, justamente para aumentar a questão para dar preocupação com o cliente, do que ele está precisando de produto, demanda. Esse crescimento robusto reflete o avanço do chamado e-commerce durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo dados do setor, o comércio eletrônico no Brasil cresceu quase 27% só no primeiro trimestre deste ano.
Apesar do aumento das vendas pela internet, ainda tem muita gente que sente receio nas compras online. Muitas pessoas têm medo de uma possível fraude, mas quem trabalha no ramo garante que o negócio é 100% seguro. O e-commerce brasileiro é um dos mais seguros do mundo, é disparadamente o mais seguro da América Latina. As lojas virtuais, os meios de pagamento e as ferramentas que operam por trás do e-commerce são de altíssima tecnologia, então fazer compra online no Brasil hoje não é 100% seguro, mas é 99,9% seguro. Existem perguntas que não são feitas quando o site é um site oficial. Perguntas pessoais, perguntas de número de documentação, então, coisas que não são feitas. Uma dica dada pelos especialistas para se assegurar sobre a idoneidade de um site é verificar se a página virtual faz vendas por meio do cartão de crédito. As lojas virtuais que dão esse tipo de opção para pagamento precisaram passar por um rígido controle de segurança. Além disso, vale a pena pesquisar sobre a empresa em questão na internet e compará-la a outras da mesma área. Para garantir que tudo funcione preservando o cliente, as instituições sérias têm investido pesado. De acordo com o setor, a estimativa é a de que este ano as companhias do mundo todo gastem mais de 500 bilhões de reais em segurança digital. A gente perguntava, né, você tem hoje uma plataforma digital? Eu faço venda por e-mail. Isso não é bem, a gente chama de plataforma digital, é mais uma gambiarra. Então, as plataformas digitais, né, devem possibilitar que a empresa interaja com o seu cliente, especialmente nesse momento. O Luiz é empresário, mora no Recife e resolveu aproveitar a alta das compras pela internet para não deixar a própria companhia falir. A transição para o mercado online foi feita de modo a atrair a confiança do consumidor. O nosso site ele é estabelecido uma plataforma já de bastante segurança e tudo mais. Tem a segurança necessária para que qualquer pessoa possa efetuar e seus dados sejam completamente seguros dentro do sistema. Depois da crise, a tendência é que o e-commerce se consolide no Brasil. Basta que o comércio continue investindo para ter um processo de compra e venda cada vez mais limpo. E um levantamento do Procon de São Paulo mostrou que dobrou o número de reclamações de consumidores relacionadas às compras pela internet. No total, foram 35.789 casos no estado nos 3 primeiros meses deste ano, um aumento de 109% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as principais queixas estão a demora ou não entrega do produto, cobrança indevida ou abusiva e produtos com defeito. Para o secretário de Defesa do Consumidor, Fernando Capês, a expressiva alta revela que os fornecedores não se prepararam para um pós-venda adequado. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o anúncio da antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 600 foi feito sem autorização dele. Na segunda-feira, Onix e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, divulgaram em coletiva no Palácio do Planalto que os beneficiários da ajuda destinada a informais impactados pela crise do coronavírus receberiam o pagamento antes do previsto. Ontem à noite, o Ministério da Cidadania voltou atrás e informou que a antecipação não iria acontecer devido à falta de recursos. Em sua página no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro respondeu a uma seguidora que afirmou que o governo havia cancelado o auxílio e perguntava como o povo iria sobreviver. Bolsonaro então respondeu que nada foi cancelado e que um ministro anunciou sem estar autorizado que iria antecipar a segunda parcela. E ontem o Senado aprovou por unanimidade ampliar as categorias de trabalhadores que podem receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Entre os que terão direito estão taxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de transporte escolar, entregadores de aplicativos, caminhoneiros, cabeleireiros, agentes e guias de turismo e catadores de materiais recicláveis.
Muito bem, nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o Dr. Márcio Krakauer, que é diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo e coordenador do Departamento de Tecnologia, Saúde Digital e Telemedicina em Diabetes da SBD. Com ele, vamos tratar dos cuidados de pacientes com diabetes durante a pandemia. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Plantão da Saúde. Boa noite, SBD mesmo, né, doutor? SBD é a Sociedade Brasileira de Diabetes. De diabetes, né? Doutor, apesar da Covid-19 ser uma doença nova, a experiência aí parece que tem mostrado que pacientes que têm diabetes, que é uma das suas especialidades, esses pacientes têm complicações mais sérias. Por que que isso acontece? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado e boa noite para vocês e para quem está podendo nos assistir. Então, é dito que diabetes, por si só, seria um fator de risco para aumentar a gravidade das complicações de uma infecção viral. E não é bem assim, não é só ter diabetes que isso aumenta o risco. Então, é preciso que vários outros fatores estejam envolvidos para que diabetes piore as chances de ter uma doença mais grave. Esses outros fatores dependem do grau de controle da doença, e a gente tem vários modelos para chegar nesse grau de controle, existem exames para isso, então existe um determinado nível que acima dele a pessoa realmente aumenta o risco, e não só do Covid. Qualquer infecção, isso sempre foi sabido, qualquer infecção viral, bacteriana, fúngica, quando em pessoas com diabetes mal compensado, vocês vão ver eu falar muito isso, ela se comporta de maneira diferente. Então, isso é muito espalhado, assim. É claro que é importante a gente definir isso, e isso acontece porque várias partes do nosso organismo, tanto na parte sanguínea como as células, ficam modificadas, e a nossa imunidade fica, vamos chamar assim, diminuída e mais sujeita a que essas complicações se desenvolvam. Então, a doença fica mais grave mesmo. Mas nos indivíduos bem controlados, seja qualquer tipo de diabetes, quem está bem controlado não corre o mesmo risco das pessoas que estão mal compensadas. Doutora, eu estava lendo, me corrija se o que eu li estava errado, que 7% das pessoas com diabetes têm maior risco de contrair a Covid-19. Partindo do pressuposto que a gente tem aí 16, 17 milhões de pessoas diabéticas no Brasil, talvez 30 milhões considerarmos também os pré-diabéticos, é um universo muito grande da população. Como essas pessoas podem se proteger em tempos de pandemia? Bom, a quantidade de pessoas com diabetes é estimada no nosso país e é real isso que você falou. Perto de 15 milhões a gente calcula que tenham diabetes no Brasil. Se juntar com pessoas com risco de diabetes ou com pré-diabetes, que seria uma fase intermediária entre o normal e uma pessoa com diabetes, a quantidade de gente no nosso país é enorme, no mundo inteiro também. Essas pessoas precisam entender, para quem estava assistindo a gente, aquilo que o meu querido colega psiquiatra falou e falou muito bem. É preciso cuidar da saúde. Não é porque nós estamos em isolamento ou distanciamento que a gente não vai cuidar da saúde. E cuidar da saúde envolve uma série de questões. Envolve lavar as mãos, envolve tomar água, envolve tomar um pouco de sol, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável. Então, as pessoas com diabetes que têm mais risco precisam, e têm mais tempo agora, olhar mais para si próprio. Fazer mais testes na ponta do dedo para quem faz monitorização, ter uma alimentação mais regrada, mais saudável, aproveitar esse momento para aprender mais sobre diabetes, se educar melhor, tomar os seus remédios, as suas insulinas, de forma mais correta, mais adequada possível e manter o melhor controle possível. Isso é totalmente possível. Então, a gente precisa incentivar que as pessoas que têm diabetes se controlem melhor. Por quê? Porque os níveis de glicose no sangue mais altos não dão sintomas. Então, é diferente de quem tem dor ou quem tem tosse ou febre. Se a pessoa tem sintoma, ela busca uma ajuda. Mas a glicose muito alta, 180, 200, já não dá muito sintoma. Não dá. Então, ela acha que não precisa se tratar.
Por isso precisa de monitorizar. Aliás, ainda sobre isso, quer dizer então que, por exemplo, as pessoas diabéticas, elas não apresentam os sintomas que normalmente outras pessoas apresentam, é isso, doutor? Não, o da diabetes. Não, mas a própria questão da Covid. Da Covid, mais ou menos. Existem pessoas com diabetes que estão num grau tão ruim do seu organismo que podem não apresentar sintomas. De Covid? Isso, sim, é importante dizer. Por exemplo, febre. É muito frequente, esse conhecimento nosso, nos pronto-socorros, assim, que tem uma infecção viral, o indivíduo não tem febre. O indivíduo pode ter infarto e não ter dor no peito, dor muscular. Como vai saber, né? Que pois é, por isso que precisa de ter esse autocuidado, que é a monitorização. Então, indivíduos que tenham qualquer sintoma, que ela muda de sintoma, ela precisa chamar atenção. Então, é claro que pode ser que febre não tenha, mas tosse vai ter, o cansaço ela vai ter. Esse cansaço é muito significativo como sintoma, né? As pessoas têm que tomar algum cuidado. A febre é importante, a tosse é importante. Mas o cansaço? E o cansaço derruba. As pessoas não conseguem andar 50, 100 metros. Então, isso mudou completamente aquilo que ele era. Se mudar, uma criança também, se mudar o comportamento, é sinal de que tem que ver o que está acontecendo. E aí pode ser Covid ou outra infecção. Doutor, e uma pessoa com diabetes, no caso, ela pode trabalhar nesse período de isolamento, ou ela realmente tem que ficar isolada, e quando ela voltar a trabalhar, digamos daqui 1, 2 meses, o vírus não vai ter desaparecido, né? Então não vai ser que todo mundo vai voltar e vai estar tudo bem de novo. Não, nunca mais as coisas vão ser iguais, creio eu, até que tenha uma vacina, né? E que precauções essa pessoa vai ter que tomar no seu dia a dia? Bom, é uma pergunta difícil de responder. A gente não sabe se a pessoa não pode trabalhar. Mas a gente avalia caso a caso, e se a pessoa tem um controle ruim, tem algumas complicações do diabetes, por exemplo, como doenças oculares, renais principalmente, doenças neurológicas do diabetes, esses indivíduos nós recomendamos que evitem muitos contatos, porque eles vão correr risco de pegar a Covid, a doença em si não é o problema, é a gravidade da doença em si. Então não é pegar a infecção que é o problema, é ela se tornar grave nessas pessoas. Então, alguns indivíduos mal compensados, a recomendação é que não frequentem o trabalho, que façam trabalho de casa, o home office. Então, isso é uma recomendação individual, não há algo escrito para isso. Mas às vezes a pessoa precisa trabalhar. Uma pessoa que precisa, futuramente, um dia a pessoa vai ter que sair de casa. Não tem todos nós. Para todo mundo. Claro, né? Aí o ideal é ter todas essas recomendações de lavar as mãos o tempo inteiro, álcool gel, usar máscara constantemente, todas essas medidas que estão sendo amplamente divulgadas, são muito importantes, né? Fazer tudo isso. Lavar as mãos, isso a gente já devia ter fazer antes, né? Não é no Covid, a gente já devia lavar a mão e ter um certo distanciamento. O brasileiro ou o latino é muito difícil isso, né? Aí, tá difícil. Então nós somos muito de dar a mão, de abraçar, de beijar, isso vai precisar tomar algum cuidado, nós vamos ter que ser mais dinamarqueses nos próximos tempos. Suíços, né? A gente vai voltar a conversar com o doutor daqui a pouquinho. Muito bom. Né, Michele? Agora, como nós vimos, o estado de São Paulo registrou um novo recorde de mortes causadas pela Covid-19 em mais de 200 em 24 horas. A gente volta a falar com o repórter Osmar Garrafa, ele tem mais informações sobre essa alta. É isso, Michele. São Paulo bateu um novo recorde e confirmou 211 novas mortes pela Covid-19 em 24 horas. É isso, são 211 mortes em 24 horas, o que significa um aumento de 18,5%, Michele. 18,5% em relação à última atualização. Só que a Secretaria de Saúde do Estado, através do coordenador de saúde do Estado, Paulo Menezes, em entrevista coletiva hoje na Secretaria de Saúde, informou que esse aumento não significa que nas últimas 24 horas nós tivemos 12 e 11 óbitos pela Covid-19, e sim em função dos exames que estavam represados, os resultados dos exames que estavam parados para se confirmar se a pessoa que faleceu foi ou não pelo novo coronavírus, acabou sendo
despejado de última hora todos esses resultados. Esses resultados estão zerados e, por isso, esse aumento expressivo, chegando à marca de 18,5%. O estado hoje já tem 114 municípios com ao menos uma vítima fatal. O número de óbitos no interior, litoral e Grande São Paulo cresceu nas últimas horas 21 vezes, atingindo a marca de 433 mortes na Grande São Paulo, interior e também litoral. Em 1º de abril, nessa região, veja só, nós tínhamos apenas 20 mortos. Michele e Celso. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Vamos falar agora do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o nosso Giro de Notícias. Tudo indica que a recomendação da Organização Mundial da Saúde de que as competições esportivas sejam retomadas na Europa somente em 2022 causou impacto entre os dirigentes do futebol no continente. Pois é, o Comitê Olímpico, o Comitê Executivo da União das Associações Europeias de Futebol se reuniu virtualmente nesta quinta para começar a definir os rumos do futebol no continente em meio à pandemia do novo coronavírus. Após a reunião, a UEFA emitiu um comunicado deixando claro que não vai impor sanções às federações nacionais que resolvam cancelar o restante da temporada por questões de saúde ou por questões econômicas, baixando o tom após ameaçar a Bélgica caso o encerramento da competição local fosse ratificado. A entidade segue recomendando que os torneios sejam concluídos, mas agora abre espaço aí para que a Liga Belga e também a holandesa, entre outras, encerrem os campeonatos sem os demais jogos, como já havia sinalizado aí a fazer. Pois é, e por outro lado, a Liga de Futebol da Alemanha afirmou hoje que o campeonato alemão, tanto da primeira como da segunda divisão, está pronto para voltar no próximo dia 9 de maio, mas sem a presença de público nos estádios. A decisão final agora depende das autoridades governamentais. Uma reunião na próxima semana deve definir quando e como essa volta das competições vai acontecer. A entidade que organiza o futebol no país já havia apresentado um protocolo de segurança para a retomada dos jogos, que foi bem recebido pelo ministro da Saúde alemão, Jens Spahn. No Brasil, os dirigentes esportivos vão buscando soluções diante da crise. A Liga Nacional de Basquete estuda realizar os playoffs do Campeonato Nacional em local isolado, com a participação apenas daquelas pessoas que sejam indispensáveis para a disputa das partidas. Uma equipe multidisciplinar foi formada para elaborar propostas diante de diversos cenários, mas a ideia inicial é retomar a competição em junho e definir o campeão do Novo Basquete Brasil em um prazo de, no máximo, um mês após a volta dos jogos e, claro, sem público. É isso aí. Já a Liga do Nordeste, responsável pela organização da Copa do Nordeste, vai encaminhar aos clubes e à Confederação Brasileira de Futebol uma proposta de concluir a competição em uma única sede em 10 dias de jogos. De acordo com Eduardo Rocha, presidente da entidade, Recife deve ser a cidade indicada para sediar o torneio e as equipes locais não teriam grande vantagem com isso, já que as partidas devem acontecer com portões fechados. Ainda não há uma previsão de quando os jogos vão ser disputados, mas o dirigente descartou qualquer possibilidade de cancelamento. E nós falamos aqui no Giro de Notícias que o ex-técnico do Corinthians, Fábio Carille, hoje no Al Ittihad, faz parte de um grupo de 180 brasileiros que estão presos na Arábia Saudita devido ao fechamento das fronteiras do país em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Hoje saiu a notícia de que a Embaixada Brasileira local conseguiu um voo para repatriar todas essas pessoas. Olha que bênção! A data do embarque ainda não foi definida, coitado deles, né? Devem estar muito angustiados, mas há uma expectativa de que todos estejam de volta até a próxima terça-feira, Carille. Que sufoco que você passou, hein? Olha, você pode seguir acompanhando todas as novidades do mundo do esporte lá no site gazetesportiva.com. E a gente volta a conversar com o doutor Márcio Kracauer. Pegando o gancho até do que a Michele perguntou a respeito da volta ao trabalho, preocupa o senhor de alguma maneira essa tentativa? Existe uma pressão muito grande para que seja flexibilizado esse isolamento social, e olha que a gente nem atingiu o pico da pandemia, que está para acontecer nos próximos dias. Preocupa, inclusive, a situação dessas pessoas que estão em risco? Preocupa muito. Eu acho que quem
pode não sair de casa, com as exceções que estão sendo faladas, devem ainda permanecer em casa. Devem ainda permanecer em distanciamento social. Devem ainda permanecer distantes, assim. O risco é muito grande, nós não estamos nem no pico. Para que isso agora? Quem pode ficar em casa, deve ficar em casa. É a minha opinião pessoal, a opinião de muita gente da área da saúde. Quem não pode, precisa trabalhar, precisa contribuir com os outros, saia, mas vai correr riscos. E aí é que a gente tem que tomar todos os cuidados, o distanciamento, lavar as mãos, usar máscara. Então, isso é fundamental. Então, as pessoas que correm maior risco, os cardiopatas, hipertensos, asmáticos, obesos. Sim, a obesidade entrou como fator de risco e aí metade da nossa população está acima do peso ou mais. Então, a obesidade é um fator de risco para doença mais grave. Essas pessoas todas precisam tomar mais cuidado e, se possível, não sair de casa. Não só essas pessoas, mas as pessoas que convivem com ela. Claro. É verdade, muito bem lembrado. Ela pode até não sair, mas outras pessoas vão sair, vão trabalhar e podem trazer o vírus para dentro de casa. E aí vão todos aqueles cuidados que a gente já sabe, que o doutor já explicou aqui. Doutor, tem diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Não sei se tem outro tipo também. Quais são as diferenças entre essas diabetes e se tem alguma diferença no caso com o novo coronavírus? Sim, existem diversos tipos de diabetes. Para simplificar, a gente classifica como tipo 1, aqueles diabéticos que têm a doença autoimune, que tem anticorpos que atacam o pâncreas e ele para de produzir insulina. Acontece mais em crianças e jovens, mas pode acontecer em qualquer idade. E o diabetes do tipo 2, que está mais relacionado com a obesidade, fatores familiares, e que esses indivíduos têm mais resistência à ação da insulina e acabam apresentando a glicose mais elevada. Mas existem o diabetes gestacional, que nós falávamos sobre isso antes, né? Que você apresentou o diabetes na gravidez. E que melhora depois. Ainda bem, porque, mas essas mulheres acabam tendo maior risco de ter o diabetes do tipo 2 depois, muito maior. Sim. E existem outros tipos, pancreático, existe diabetes genético, existem LADA, vários outros tipos. E a resposta é não há diferença entre tipos com a gravidade da doença. Há diferença com o grau de controle. Eu volto a insistir nisso. Façam testes, façam monitorização, apliquem insulina, tomem remédios, comam comer pouco, façam exercício assim que é possível. Qualquer tipo de atividade física é benéfica para quem tem diabetes. Faça o melhor controle possível e isto sim está ligado com a gravidade da doença, não o tipo. Entendi. O senhor tem os seus pacientes, provavelmente agora ganhou novos pacientes que estão assistindo e provavelmente se consideram seus pacientes. Até para essas pessoas, a gente viu o psiquiatra, o Pablo Vinícius, falando justamente que as pessoas tendem a comer mais quando estão confinadas e estão em isolamento. É hora de dar uma puxão de orelha para que não perca a disciplina, né, doutor? Claro, a gente tem visto isso, infelizmente, no dia a dia, comendo mais doces, chocolates, comendo... Porque até por conta da ansiedade. Então, eu concordo plenamente com ele que a rotina é muito importante. Bom, diabetes só vai bem com rotina. Isso eu sempre falei e é importantíssimo, né? Dormir, o ato de dormir, pelo menos 8 horas, 7 horas, ou o mínimo possível que você está acostumado, é fundamental para recuperar as energias. A imunidade se esvai se você não dorme bem. Quem não dorme bem tem baixa imunidade. Essa é uma palavra ruim de falar, porque ela não significa nada para a gente do ponto de vista técnico, mas quem dorme mal tem maior risco de infecções e piora. Então, dormir bem é parte da saúde. E visitar os médicos, continuar visitando os médicos, continua sendo parte da saúde. As pessoas pararam de ir aos médicos, pararam e as doenças continuam. Eles ficam com medo de ir ao hospital e contrair a doença. Claro, mas existem as possibilidades hoje. Conversar por telemedicina é possível, conversar por telefone, por WhatsApp, mas façam suas consultas, conversem, mostrem o seu controle, o que você pode fazer individualmente para melhorar a sua saúde. Eu insisto, não é só a glicose, não. A saúde, quem tem doença da tireoide, quem tem câncer, precisa continuar. A vida não para. Tomem todos os cuidados, mas continuem cuidando da saúde, visitando seus médicos. Eles também precisam trabalhar, não é verdade? Então, a gente é um grande conjunto de pessoas, um ajudando o outro, e cada vez mais a gente tem visto isso.
Muito obrigada, Dr. Márcio Krakauer, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Ele falando aqui com a gente sobre os cuidados de pacientes com diabetes durante a pandemia. Ele acabou de me falar que eu posso ter diabetes no futuro. Estou bem chateada ao final dessa entrevista. Muito esclarecedora essa entrevista, doutor. Obrigada, doutor. Eu uma paciente, com certeza, que já vou sair, vai acabar com o E seja sempre bem-vindo. Obrigada, doutor. Gente, o nosso Plantão da Saúde desta quinta-feira fica por aqui. A gente volta amanhã, sexta-feira, tá acabando a semana. Vamos respirar, vamos ficar felizes, vamos ficar juntos aqui. Estão com você para cuidar da sua saúde e da sua família. É isso aí, nos vemos amanhã com mais prestação de serviço e, como você já sabe, para esclarecer as dúvidas mais relevantes de você que está em casa. Uma boa noite e fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.